A fé que nós temos, que Deus nos deu, ela não é só para resolver o problema, mas ela vem para resolver o principal problema que o ser humano tem, que é não ter certeza da sua salvação. Então, quando a gente chega na igreja, é natural que você chegue na igreja por causa de um problema. Eu duvido que tenha alguém aqui que você chegou na igreja dizendo assim, né? Bom, minha vida já está tudo bem, está tudo certo, não tenho nenhum problema, e agora eu só quero conhecer a Jesus, só isso. Não, todo mundo veio para resolver o quê? Um problema de saúde, um problema de casamento, um problema na família, um problema financeiro, um problema espiritual. Então todo mundo veio por conta de um problema e de uma situação. E essa fé primária, eu digo primária porque é uma fé imatura, é comum que a pessoa ache que com essa fé ela pode resolver e vai resolver toda e qualquer situação. Só que aí é que está, né? Aí é que nós temos um problema. Por quê? Porque se você resolver um problema de família, um problema financeiro, de saúde, espiritual, sentimental, mas você não tiver o principal problema resolvido, que é o problema da sua alma, de que adianta? É aquele texto que fala assim, né? Ele diz assim, há um texto que fala, de que adianta o homem ganhar o quê? O mundo inteiro e perder a alma dele. De que adianta? Quer dizer, de que adianta você resolver o problema do casamento, mas você não ter certeza da sua salvação? De que adianta você resolver o problema na família, se você não sabe o que vai acontecer depois que você partir dessa vida? Então, a fé que Deus nos dá, ela não vem só para resolver um problema, mas para resolver o principal problema, que é a salvação da alma. Amém? Por quê? Porque para você fazer a vontade de Deus, você tem que ter fé. Você tem que ter fé para fazer a vontade dele. Aí vamos de exemplo, né? Olha aí o último parágrafo da frente, aí da folha da frente. Quando olhamos para Davi, entendemos isso de forma ainda mais clara. Ele matou um leão e um urso, mas não para provar que era forte, nem para mostrar habilidade. Ele lutou porque havia uma o quê? Necessidade. Ele tinha um propósito, que era salvar as suas ovelhas do perigo de morte. Existia um propósito por trás da sua atitude. E quando Davi se levantou diante de Golias, mais uma vez não foi para a sua própria glória. Não era sobre fama ou reconhecimento, mas era sobre quem? Sobre Deus. Era para santificar o nome do Senhor Deus de Israel. Então, olha aqui para mim. Então, Davi, por exemplo, ele teve fé para enfrentar o urso, ele teve fé para enfrentar o leão, e ficou reconhecido por isso, né? Como que não vai ser reconhecido uma pessoa que enfrentou um urso, que enfrentou o leão? É ou não é verdade? E matou. Mas Davi não fez isso para poder fazer o seu nome. Ele não fez isso para ele poder se aparecer, para ele poder se engrandecer. Ele fez isso por quê? Porque tinha um propósito para fazer aquilo. Como quando ele foi lá enfrentar o gigante, também tinha um propósito. Qual que era o propósito? Ele não aceitava aquela afronta que o povo de Israel estava vivenciando. Então, quando o gigante apareceu, a Bíblia fala que o gigante ficou 40 dias afrontando o exército de Israel. Olha só, 40 dias ali afrontando, dizendo assim, dá um homem para lutar comigo. Quer dizer, no meio de tantos homens aí, não tem um homem para lutar comigo. Esse aí é o exército do Deus de Israel, do Deus de vocês, que não tem um homem para lutar comigo. Quer dizer, chamavam eles de fracos, zombava deles. Então, quando Davi viu aquela afronta, o que Davi ele fez? Ele falou assim, não, está errado. Está errado. Quer dizer, ele teve fé para enfrentar o gigante, não porque ele queria resolver um problema dele, porque ele queria crescer em cima daquele gigante, mas porque ele literalmente tomou as dores de Deus sobre ele. Quer dizer, não era só o exército que estava sendo afrontado, era Deus que estava sendo afrontado ali. Então, quando Davi viu aquela situação, ele falou assim, não, negativo. Eu não vou deixar esse gigante fazer as afrontas que ele vem fazendo. Eu não vou permitir que esse gigante fale o que ele está falando. Quem ele pensa que é? Eu vou arrancar a cabeça dele. Então, quer dizer, Davi teve fé para ir para cima do gigante. Por quê? Porque aquela era a vontade de quem? De Deus. Aquela era a vontade de Deus.
Deus não aceitava aquela afronta, tampouco também Davi. Então, quando Davi se alinhou com a vontade de Deus, o que aconteceu? Deus usou Davi para derrotar aquele gigante. Então, você vê que a Bíblia fala que ele foi contra o gigante sem armadura, ele foi contra o gigante somente com uma pedra e uma funda, só isso. Só isso. Então, quer dizer, por ele estar na vontade de Deus, né, que quando ele foi para lançar a pedra, o que aconteceu? Deus potencializou aquela pedra que foi direto, que cravou na cabeça do gigante, que fez com que ele caísse no chão. Depois Davi foi lá, pegou a espada do gigante e cortou a cabeça dele. Mas por quê? Porque ele alinhou a vontade dele com a vontade de quem? De Deus. Não foi para ele, aquilo não foi para ele, mas era para tirar a vergonha que estava naquele momento. Está entendendo, sim ou não? Então, continuando. Isso nos ensina uma verdade poderosa. Deus não nos dá fé para que apareçamos. Ele nos dá fé a fim de se revelar através de nós para a glória dele. Então quer dizer, não é para mim, mas é para ele, para que a vontade dele seja feita. É eu ter fé para fazer a vontade de quem, gente? A vontade de Deus. Porque olha aqui para mim. Se alguém falar que fazer a vontade de Deus é fácil, essa pessoa não está falando a verdade. Se alguém falar que fazer a vontade de Deus é fácil, essa pessoa está enganada e ela está querendo enganar alguém. Porque fazer a vontade de Deus, muitas vezes, vai ser contra a sua vontade. Você vai ter que ir contra a sua vontade para você poder fazer a vontade dele. Então não é a minha, mas é a de quem? É a de Deus. Então quantas vezes a pessoa, às vezes, ela chega diante de Deus, né? Por exemplo, quando Jesus ensina lá na oração do Pai Nosso, uma das coisas que ele fala lá na oração do Pai Nosso é o quê? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O que mais? Seja feita a tua vontade. Aonde? Assim na terra como no céu. Quer dizer, a vontade dele na minha vida. Então tem gente que ela faz essa oração do Pai Nosso, mas ela pensa assim: seja feita a tua vontade, desde que a vontade do Senhor seja como a minha. Quer dizer, não vai acontecer. Tem coisas que não é a vontade dele. Não é. E quando a pessoa, muitas vezes, ela insiste numa coisa que não é a vontade de Deus, não é o que Deus quer para ela, e aquilo não acontece, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela se frustra, ela fica triste, ela fica amargurada, ela fica triste com Deus, ela fica com raiva de Deus. Ela fala assim: quer saber de uma coisa? Eu estou indo lá, estou buscando a Deus, mas não aconteceu nada, não aconteceu o que eu queria, então quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Eu vou embora, não quero mais saber. E no que a pessoa faz isso, ela perde a oportunidade de ter a vontade de Deus se cumprir na vida dela. Porque o que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus? Que a vontade de Deus ela é boa, que mais? Perfeita, que mais? E agradável. Boa, perfeita e agradável. Ela perde a oportunidade dessa vontade boa, perfeita e agradável se cumprir na vida dela. Quando ela desiste da vontade dele. Vocês estão entendendo, sim ou não? Às vezes a pessoa fala assim: poxa, aquilo que eu quero não está acontecendo, Deus não está me ouvindo, Deus não está ouvindo a minha oração. Poxa, está amarrado, deve ser o diabo. Às vezes não é o diabo, não. Às vezes é Deus. É Deus que não quer que aquilo ali aconteça. Você está entendendo, sim ou não? E talvez hoje você olha para a sua situação e você não entende o porquê que isso não está acontecendo agora. Muitas vezes a vontade de Deus, você vai olhar para o que está acontecendo na sua vida e você não vai entender. Por que isso está acontecendo agora? Por que aquilo que eu queria que acontecia, que eu gostaria que acontecesse, não aconteceu? Por quê? Hoje você pode não entender. Mas amanhã ou depois, quando o tempo passar, você pode ter certeza que a ficha vai cair e você vai entender que a vontade de Deus foi melhor do que a sua. A vontade dele foi melhor do que a sua vontade. Está compreendendo, sim ou não? Quem aqui você já passou por uma experiência que você olhava e você falava assim: poxa, eu não entendo, por que eu passei por isso? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? E depois, lá na frente, você olha para trás e você fala assim: agora eu entendo por que aquilo lá aconteceu. Quem passou já por uma experiência assim? Levanta a mão, deixa eu ver. Já passou por isso? De você olhar para trás e você falar assim: agora eu entendo por que isso aconteceu.
vontade de Deus. Que na hora, quando você passou, você não sabia o que era. Você não entendia o que era. Mas era o caminho que Deus achou para fazer o que ele queria fazer. Deus não nos dá fé para fazermos a nossa o quê? Nossa vontade. Mas para cumprirmos a vontade dele. Do jeito dele. E no tempo dele. Por isso, viver pela fé, antes de tudo, é aprender a confiar e a esperar no tempo de Deus. É permanecer firme, mesmo quando tudo parece o quê? Parece demorar. Como eu disse, né? Você não entende por que aquilo está acontecendo agora. Mas depois você agradece a Deus, porque você entende qual foi a vontade dele. Então olha aqui para mim. Às vezes, quando a pessoa está passando por uma situação que é contrária do que ela quer, contrária da vontade dela, a vontade de Deus para ela muitas vezes pode ser contrária do que a gente acabou de falar. A gente falou que a vontade de Deus é perfeita, é boa, perfeita e agradável, não foi isso? Sim ou não? Quando a pessoa vai contra a vontade de Deus, então isso se torna imperfeito, ruim e desagradável. Ela tem uma experiência ruim, desagradável e imperfeita. Por quê? Porque ela foi contra a vontade de Deus. Então lá na oração do Pai Nosso, Jesus já ensinava, seja feita a sua o quê? Sua vontade. Não é só você falar da boca para fora, meu Deus, faça a tua vontade. Não, você tem que querer mesmo que a vontade dele seja feita. Você tem que querer. E entender o caminho pelo qual ele está te conduzindo. Amém? Vamos continuar. Ele fala, é continuar crendo no invisível. É entender que o silêncio de Deus não é ausência, mas trabalho o quê? Invisível. Talvez hoje Deus não esteja ensinando você a correr. Talvez ele esteja ensinando você a esperar. Pois aqueles que aprendem a esperar em Deus desenvolvem uma fé o quê? Madura, firme e inabalável. Esses são os que vivem o cumprimento do quê? Das promessas. Amém, pessoal? Então, a pessoa que ela não entende que tem tempo que ela vai ter que fazer as coisas, que ela vai ter que correr atrás para poder fazer as coisas acontecerem, mas vai ter momento que você vai ter que esperar. Esperar. E por que esperar? Porque o esperar demonstra a fé. O esperar mostra naquilo que você crê. O esperar mostra em quem você está crendo. Vou dar um exemplo para você. Por que que o Espírito Santo não desceu antes do dia de Pentecoste? Por que que o Pentecoste só aconteceu depois dos 40 dias que Jesus esteve com os discípulos depois que ressuscitou? Por quê? Porque tudo tinha um propósito. Né? Por exemplo, o dia de Pentecostes, ele aconteceu no dia em que acontecia a festa das primícias. O que era a festa das primícias? Era o dia onde povos de todas as nações vinham para Jerusalém para poder apresentar para Deus as suas primícias, quer dizer, para colocar Deus em primeiro lugar. E tudo que aquelas pessoas vissem, presenciassem, tudo que aquelas pessoas iriam experimentar naqueles dias, no dia da festa da primícia, quando eles voltassem para suas respectivas nações, então eles iriam levar com eles a experiência que eles tiveram lá. Está entendendo, sim ou não? Quer dizer, Jesus, ele esperou um momento certo, o dia certo, o lugar certo para poder fazer aquilo acontecer, para que o Espírito Santo fosse derramado. Quer dizer, tinha um propósito. Amém? Por isso que Jesus falou, olha, vocês não vão sair de Jerusalém, vocês vão ficar em Jerusalém até que vocês recebam o Espírito Santo. E por que que Jesus não falou para eles os planos dele? Por que que Jesus não falou assim, olha, daqui tantos dias o Espírito Santo vai descer, tá? Ele não falou. Mas por que que ele não falou? Porque a fé envolve a espera, a expectativa, a crença. Os discípulos tinham que estar lá, os discípulos tinham que crer, eles tinham que ficar esperando aquele momento acontecer. Quer dizer, se Jesus falasse assim, olha, tal dia o Espírito Santo vai descer, o que ia acontecer? Eles iam sair, eles iam acabar se distraindo, eles iam falar assim, é só daqui 2 dias, só daqui 3 dias, então não tem que a gente ficar esperando aqui, vamos resolver outras coisas e depois a gente volta. Quer dizer, bem provável que muitos iriam acabar se distraindo, se perdendo
daquela promessa que Jesus ele fez. Está entendendo, sim ou não? Então eles tinham que esperar. Era como uma prova de fé. Aquela espera era uma prova de fé. É por isso que você entende que Deus, ele não fala tudo. Ele não conta tudo o que aconteceu ou o que vai acontecer na vida da pessoa. Já pensou se Deus falasse tudo o que ia acontecer na vida de Abraão quando chamou Abraão? Já pensou? Se Deus falasse tudo que Abraão ia passar, era bem capaz de quando Deus falasse assim, agora vem Abraão, depois que eu já falei tudo para você que vai acontecer, agora vem. Era bem capaz que Abraão ia falar assim, ô Senhor, não me leva a mal não, tá? Mas diante de tudo que vai acontecer, que o Senhor está falando aí, é melhor eu ficar aqui. É melhor eu ficar aqui, vou ficar aqui quietinho, bonitinho, não vou fazer nada, deixa eu aqui mesmo. Imagina se Deus falasse tudo o que ia acontecer para José. Que José ia ser pego pelos irmãos, que ia ser jogado no buraco, que ia ser vendido como escravo, que depois ia para a prisão, que não sei o quê. Imagina se Deus falasse para José tudo o que ia acontecer. José ia falar assim, Senhor, por favor, não me leva a mal não. Mas dá para escolher outro aí? Dá para colocar outro no meu lugar? Está entendendo? Por quê? Porque é necessário que a pessoa desenvolva esta fé. Pensa só, imagine só Jesus quando chamou os discípulos. Jesus virou para os discípulos lá, para Pedro, Tiago e João, falou assim para eles, olha, a partir de hoje vocês vão ser pescadores de homens, vem comigo. Ué, na hora, o que eles fizeram? Largaram as redes, largou tudo, falou assim, bom, isso aí parece bom, vamos ver no que vai dar. E foram com Jesus. Agora, Jesus já não chegou falando assim para eles, ó, você vai morrer enforcado, você vai ser cerrado ao meio, você vai morrer crucificado. Se Jesus falasse isso, quem ia querer? Quem ia vir? Alguém ia vir? Ninguém ia vir. Ninguém ia vir, ninguém ia querer. Eles iam falar assim, ó, Senhor, não leva mal não, tá? Mas você vê que Jesus foi soltando aos poucos, foi falando aos poucos. Teve uma vez que Jesus falou assim para eles, olha, tem muita coisa que eu quero falar para vocês, mas vocês agora não podem suportar tudo que eu tenho para falar. Vocês não podem. Então, quando o Espírito Santo vier, ele vai conduzir vocês à verdade, a toda a verdade. Mas, quer dizer, tinha que haver um amadurecimento da fé. Amém, gente? Então, pare, preste atenção nisso que eu vou falar para você agora. Pare com a fé primária. O que é a fé primária? Aquela fé de criança, aquela fé que quer tudo na hora, aquela fé que, se não acontece o que a pessoa quer, ela cai no chão, ela esperneia, ela chora, ela grita, ela faz birra, ela faz chantagem com Deus, ela fala para Deus assim, ó, se o Senhor não me responder, eu vou cair fora. Pô, isso é uma fé primária, isso é uma fé de criança. A nossa fé, ela tem que subir o nível, ela tem que subir, ela tem que crescer, desenvolver. Amém, pessoal? Então, avalie como que está a sua fé. Veja como está a sua fé. Se a fé que você tem tido tem sido fé só para resolver problemas, só para conquistar coisas, ou se a sua fé tem sido a fé que está levando você para o céu, que está levando você para a salvação, a fé que espera. Amém? Isso é tão glorioso que a maior promessa de todas envolve a espera. Qual é a maior promessa de todas? Não é só o do Espírito Santo, não. É a promessa de que Jesus vai voltar. Sim ou não? A promessa da volta de Jesus, ela envolve o quê? O quê? Ela envolve espera. Você já pensou se Jesus falasse o dia que ele ia voltar? Ele não sabe o dia, só o Pai sabe. Mas vamos supor que ele revelasse para os discípulos e falasse assim, olha, essa data aqui é a data que eu vou voltar para buscar a igreja. O que você acha que ia acontecer? O que você acha que ia acontecer? Sinceramente, o que você acha que iria acontecer? As pessoas, elas iriam viver de forma completamente desordeira. Elas iriam viver de forma bagunçada, porque elas iriam pensar assim, bom, Jesus não vai voltar agora. Então, já que ele não vai voltar agora, eu vou dar uma escapadinha, eu vou curtir o mundo um pouquinho, e aí depois eu volto. Eu volto para fazer a vontade de quem? Eu volto para fazer a vontade de Deus. Então você vê que Deus não pôde nem revelar o dia em que o Senhor Jesus vai voltar. Por quê? Porque sabe que se falasse, se dissesse isso, aonde que estaria a fé? Não é isso que faz a gente ficar vigilante todo dia? Sim ou não? Não é isso que faz você ficar atento todos os dias com o pecado? Você fica pensando assim, bom, eu não posso
Eu não posso contaminar minha fé, eu não posso sujar minha consciência, eu tenho que me manter limpo. Por quê? Porque a qualquer momento Jesus pode o quê? Ele pode voltar. Então eu tenho que estar pronto. Quer dizer, é essa fé que salva. É essa fé que nós temos que guardar, que nós temos que carregar dentro de nós. Amém? Para finalizar, ele diz aí, ó, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, o que diz aí? Os antigos alcançaram testemunho. Hebreus 11, 1 e 2. Então quer dizer, a fé espera. A fé é o que, gente? Espera. E a fé aguarda. Então, a gente tem que alimentar essa fé. A fé que espera, a fé que aguarda, para o dia que Jesus vier para buscar a gente. Amém? Graças a Deus.